Salve galera, espião para mais um vídeo de dica da rodada de número 7. Na rodada passada a gente fez 93,52 pontos, que apesar de alto, muita gente fez mais, muito porque o nosso terceiro meio junto com a Arrascaeta e o Veiga foi o Vina, que jogou só 10 minutos. O Ceará ainda fez 2 gols no Flamengo, a gente não sabe se o Vina teria participado de algum deles, né, se jogasse o jogo todo, mas tudo bem, não tem problema. Foi falta de cartoletas a opção do Vina, eu queria o Scarpa mesmo, que imitou, mas agora a gente está com um patrimônio confortável aqui, quase 150 cartoletas. Agora vamos virar a chavinha, vamos jogar pensando sempre na pontuação, não tão preocupado com o mínimo para valorizar. Beleza? Total do ano aqui 471,29, é uma pontuação que ainda deixa a gente na briga por qualquer liga, ainda tem 32 rodadas para fazer valer a diferença, né? Uma pontuação bem ok ali, boa até para continuar brigando mais 32 rodadas pelas ligas. Vamos escalar o time aqui para uma rodada que a gente não vai ter, galera. Nessa rodada, nem o Hulk e nem o Nacho, jogadores de Atlético e Bragantino. Esse jogo já valeu para a rodada número 7, então facilita um pouco o nosso trabalho, porque a gente ganha mais cartoletas para escalar o time. Vou começar o ataque aqui escalando a dupla do Flamengo, não tem como, olha só, Flamengo e Goiás. É lógico que querer muito se repetir aquele 6-1 que muitos cartoleiros mitaram na época do Jorge Jesus, ali em 2019, que Gabigol fez 31 pontos, o Arrascaeta fez a maior pontuação da história do Cartola, 37, o Bruno Henrique fez quase 20, mas a gente vai com eles três de novo, muito por conta da ofensividade do Flamengo. O Flamengo, apesar de tudo, é um time que faz muito gol, então o Bruno Henrique aqui é um dos atacantes que a gente vai escalar, o outro é o Gabriel. Eu ainda tenho dúvidas para quem vai essa faixa de capitão. O Gabriel tem um grande diferencial de ser o batedor de pênalti e o centroavante do time. Para mim não importa se a fase dele é ruim, isso para mim não é algo que me impede de escalar ele, tá? Eu vou inicialmente com a faixa nele, pode ser que ache a troca, né? Mas essa dupla aqui, para mim, é a melhor de todas. Eu inicialmente vou fechar meu ataque aqui com o Marcos Leonardo dos Santos, porque ele tem uma média muito boa em casa, né? O Marcos Leonardo em Santos, jogando na cidade de Santos, pelo Santos, ele sempre teve boas pontuações, praticamente todas as rodadas, só na primeira aqui que não fez, mas olha só, ele finaliza muito, né? Rodada passada ele fez 5,3, sem gol, sem assistência. Né? Quando ele faz gol aqui, 13,80. Então eu acredito muito que o Ceará é um time frágil, tomou 2 gols do Flamengo, tá com muita dificuldade, por isso eu vou no Marcos Leonardo para essa rodada. Eu acho interessante também a média básica dele, por isso que eu vou escolher ele. Mas tem ótimos outros nomes para a rodada, né? O Caleri, toca nele que é gol. O Caleri tá caro, né, galera? Tá quase batendo as 30 cartoletas. Eu acho que o problema do Caleri para essa rodada, né, é que apesar de ser um excelente jogador, é um jogo contra o líder, o Corinthians, que em casa ali tem uma defesa um pouco mais sólida. Então por isso eu acho o Caleri assim, um excelente jogador, vale se você quer a aposta, mas para essa rodada eu vou deixar de fora. Também o preço dele ainda consegue impactar um pouco na montagem do meu time, né? O próprio Roger Guedes, apesar de tudo, o São Paulo não é um time que defensivamente segura muito, né? O Roger Guedes jogando em casa, pode ser que ele consiga também um gol, um jogador que eu recomendo, né? Vou falar também do Léo Gamalho. O Léo Gamalho, muita gente está com raiva dele por causa da última rodada, mas nem por isso ele deixa de ser um artilheiro. Ele tem 4 gols em 5 jogos no Brasileiro. Eu acho que vale sim. O próprio Cano, que é o artilheiro nato, tá bem valorizado, tá, galera? Mas o Fortaleza é o lanterna do campeonato, está com muitas dificuldades. O Toro Erisson também, outro jogador que não dá para desprezar. Falei dele na rodada passada, fez gol. Já tá vindo aí de rodadas seguidas fazendo gol, né? O próprio Dudu, do Palmeiras também. Eu gosto sempre de recomendar o Dudu, olha só, fez 4,6 na última sem decisão. Ele é um jogador de produzir muitos scouts, jogo bem favorável. Também faz com que o Rony acabe sendo um jogador favorável, né? Que atrás o Rony perto do Gabigol. E galera, eu vou dar uma limitada aí nos meus nomes de ataque para essa rodada. Eu não vou recomendar outros nomes, não. Para mim, todos eles têm confrontos difíceis, né? O Manga, vocês estão vendo que ele não é o cara do Coxa, né? Vocês estão vendo ali que, apesar do gol na primeira rodada, geralmente os gols do Coxa ficam com o Paixão ou com o Gamalho. E olha só, galera, por estar contundido, aqui o Paixão ele não é provável, mas até o final da rodada de fechar o mercado. Se ele ficar provável, eu acho uma ótima opção também. O Igor Paixão, um ótimo jogador, né? Deixa eu tirar o filtro de provável aqui para mostrar para vocês que quando ele joga, ele imita. Menor pontuação, 3,8, 2 gols, 2 assistências em 5 jogos. Né? O problema é que ele está recuperando de lesão, mas se jogar ele. Meio de campo, aquela velha história dos fixos, é fixo mesmo, não importa o mínimo para valorizar. Arrascaeta, média de 11,18. Gente, o Arrascaeta tem média básica de quase 7 pontos, sem nada.
Olha só, a última rodada, 2 assistências, ele ainda passou 6,80. Rascaeta é um ET. Pra que eu não preciso nem ficar vendendo ele demais? Tô pensando, inclusive, de ir como capitão, ainda tô na dúvida. O Veiga também, o Veiga tem um grande diferencial que é o pênalti, ele acerta muitos pênaltis, né? Não adianta ficar falando assim, ah, mas o Veiga deu sorte no último jogo. O histórico do ano tá aí, pesando a favor do Veiga, também um confronto muito favorável. E eu vou fechar meu meio com Scarpa, tá? Um jogador que eu já queria ter ido na última rodada, faltou cartoleta. Eu acho até que, eu confesso pra vocês que eu acho que eu errei um pouquinho na estratégia. Acho que dava pra ter ali, não ter gastado tanta cartoleta no Davi Braz, né? Mas tudo bem, acontece. Não dá pra ficar sempre lamentando. O Cartola não é um jogo de nunca errar, é um jogo de errar menos, tá? E o Scarpa aqui, pra mim, também, ótimo produtor de scouts, olha só, deu uma assistência no último jogo e fechou com 9,30. Então ele é um jogador que muitas vezes passa aí dos scouts decisivos. Gosto muito de outros nomes para rodada. Eu acho um nome bom, apesar de não ir com ele para rodada, eu acho que essa rodada do Terans é um bom nome, né? Muita gente vai se apegar no pênalti que ele perdeu e tal, mas no sintético ele acaba se destacando. O Avaí tá com problemas defensivos sérios, tomou 2 pro Juventude aí na última rodada. Não é um time que se destaca pela defesa, o Avaí não, tá? Apesar do SG na primeira rodada, o Avaí toma bastante gol. Então eu acho que o Terans acaba sendo uma boa opção, sim, para mim. Talvez seja a melhor opção depois desses jogadores que eu citei. Vamos falar de outros nomes aí. Os do Flamengo não dá para deixar de lado. O Gomes, impressionante, 7,7 só com desarmes na última partida. O Gomes não tem o que comentar dele, né? O Gomes tem uma média de 6,84, tendo só uma assistência em 5 jogos, né? Média básica muito, muito boa do Gomes aí, mais de 5 pontos. Eu também acho que o Everton Ribeiro é uma opção viável para essa rodada, tá? O Everton Ribeiro, ele é um jogador que também gosta às vezes de fazer umas boas pontuações sem nenhuma decisão. Olha só, ele tem média 4,22 sem decisão, né? Então também é um bom nome, eu acho que para você que pensa no Everton Ribeiro para essa rodada, né? Nomes que eu acho um pouco complicado. O André é muito mito, isso não tem conversa, não tem discussão. Mas além de estar bem valorizado, a gente vê que as maiores mitadas do André são em casa, né? O André em casa ali, pior pontuação dele foi 12 pontos, né? Mas fora ali, ele tem um 5,2 e um 2,8. Eu não vou recomendar, ele é um bom jogador sim, ele chuta demais, ele desarma demais, mas um jogo fora de casa, com as opções que a gente tem para rodada, com ali mais chances de participação em gol, mesmo gostando muito do André, eu acho ele um bom nome sim, mas abaixo dos nomes que eu já falei para vocês. O Zé Rafael, confesso que eu tô, assim, esperava mais dele na última rodada, só 1,4 contra o Bragantino, então eu acho que, apesar de ser um bom nome sim, se você quer investir no Zé Rafael, só vai, mas eu acho complicado aqui, eu ainda tô com um pouco de receio dessa pontuação dele. Também vou falar, insisto, eu acho que o Scarpa é um jogador que é mais ofensivo, tem mais chance de gol, de assistência, por isso que eu vou fechar com a Arrascaeta, Veiga e Scarpa, mas Zé Rafael também, outro nome recomendado para a rodada aqui, um que vai ser pouco falado, eu acho, que é o Pikachu, porque muita gente se apega só quando ele faz jogos mais fracos. No último jogo, 3,5 sem nenhuma decisão, né, mas ele já tem 2 gols no campeonato, batedor de pênalti, confronto contra o Fluminense, que também, assim, não é um time que está segurando o SG todo jogo, o Fortaleza precisa urgentemente reagir, então eu também vou recomendar aqui o Iago Pikachu. Para mim são esses os nomes de mês da rodada, não vou recomendar mais nenhum, tá? Galera, hora de fechar defesa, goleiros, também o técnico, e eu vou falar o seguinte, para mim existem 4 times com mais chance de SG essa rodada. Primeiro é o Flamengo, pode falar o que for, mas o Flamengo toma muito gol, mas eu ainda acho que sim, o Flamengo tem chance de SG pelo adversário ser Goiás, um adversário que todo jogo tá ali só fazendo um gol, um adversário que finaliza pouco. Se vocês pegarem os times do Brasileiro, o Goiás é o que menos finaliza, um dos que menos finaliza, então isso faz com que, jogando em casa, o Flamengo é o time superior, pode ser que esse SG venha, então para mim é um SG, tá? Apesar que eu vou escalar jogadores do Flamengo não pensando muito no SG. Outro SG possível, Palmeiras, que é um time defensivamente muito sólido, então qualquer time vai ter dificuldade de enfrentar uma defesa forte igual a do Palmeiras, então também acho que é um time a se pensar. O Atlético Paranaense, que tem no seu maior diferencial sintético, né, o gramado sintético, o Avaí, que já mostrou que apesar de ter um ótimo início ali em casa, fora de casa ainda está penando um pouco, então também acho uma excelente aposta para você, o SG do Atlético Paranaense, né? Então, assim, são os 3 times que eu recomendo mais além do Santos. O Santos em casa também está um time bastante conquistador de SG. Esses são os 4 times que vão formar a minha defesa. Lateral, começo falando do Abner Vinícius. Esse, galera, não deixa o Abner de fora, por favor. O Abner Vinícius, eu vou falar
principal diferencial deles para vocês, né? O Avaí já tem duas boas pontuações em casa, 10.20 na rodada 3 e 15.90 na rodada 5, mas o maior diferencial do Abner é que o Avaí tá cedendo um absurdo de desarme para lateral esquerda. Aqui no site do Grande Brunão, Cartola FC Brasil, quando você clica no Abner e vê os 2 últimos jogos do Avaí, jogando, no caso, o Avaí fora, a gente vê que teve o Lucas Piton, que fez 8 desarmes, né? E o René, que fez 6 desarmes. Então, foram 14 desarmes cedidos para o Avaí, para o lateral esquerda, né? Então, assim, em 2 jogos, e faz com que o Abner seja o maior, de longe para mim, o maior nome para lateral, talvez o melhor nome aqui de todos para a rodada, o mais promissor, pelo menos, a gente não tem bola de cristal, mas para mim é o Abner, tá? Eu vou fechar meu outro lateral com o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha é um lateral que a gente já conhece há muito tempo de Cartola, né? Um lateral com bastante potencial de desarmes, e também eu acho importante ter uma defesa do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time sólido defensivamente. Mas outros nomes, eu acho muito bom o Lucas Pires, sempre vou achar bom o Lucas Pires, lateral do Santos, né? Um lateral que desarma bastante. Na última rodada aí, fez 3.70, mesmo tomando gol, ele é um lateral de boa média básica. Não tem como não deixar de recomendar o Jorge também, é um bom lateral. Mesmo não tendo uma boa média básica no ano, mas eu ainda acho ele, o confronto e tudo isso faz com que isso seja favorável para o Jorge. Eu vou recomendar também o Madison, lateral do Santos, por ser bem ofensivo, né? O Madison é um jogador que às vezes depende da decisão, mas ele tem ele é um lateral com histórico bastante alto de gols e assistências, não no brasileiro, mas no geral. Também recomendo o Madison. E vou fechar com as recomendações do Flamengo. Acho que vale o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, apesar de ter zicado na última rodada, ele é um lateral que quem conhece, joga Cartola há bastante tempo, sabe que na época do Fluminense ele desarmava demais, então vale a aposta. E aí fica a dúvida, né? A gente não sabe com quem o Flamengo vai fechar a lateral, mas não tem problema, porque a gente tem a escalação do Flamengo antes de fechar a rodada. Se o Mateuzinho jogar, galera, eu acho o Mateuzinho um nome absurdamente bom para a rodada, tá? A ponto de me fazer, às vezes, tirar o Marcos Rocha, né, e colocar o Mateuzinho e depois enfiar esse SG do Flamengo e outro do Palmeiras em outro lugar, né? Então essas são as minhas recomendações para lateral. Não vou falar de outros laterais de nenhum outro time, porque para mim são os melhores nomes, né? Os zagueiros, para mim, um disparado aqui que você tem que escalar nessa rodada, para mim, é o Maicon. O Maicon é muito bom de média básica, né? O God of Zaga, eu acho muito atrativo, apesar de 1.90 só na última rodada, mas o Maicon já fez ótimas partidas, principalmente em casa de desarme. Ele é um jogador muito diferenciado. Vou fechar aqui com o Pablo do Flamengo também. Vocês vão ver que o Pablo tá com a média básica muito boa, né? Ele tem aí só 2 jogos, mas ele tem 8 desarmes. Ele fez 4.50 na última rodada, sem o SG, e 3.9 também na terceira rodada, sem o SG. Então o Pablo também, que já jogou Cartola há mais tempo, sabe que é um zagueiro muito bom para desarmes, né? Então a gente pensando aqui nisso, a gente vai de Maicon e Pablo fechando a nossa zaga. Outros nomes também, às vezes você vai pensar no Davi Luiz, para mim inferior aos nomes que eu falei, mas é um nome possível também. O próprio Murilo do Palmeiras, olha só, 9 pontos na última rodada com SG também, é um bom zagueiro, principalmente produtor de scouts. E eu vou terminar recomendando o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que para mim também é um excelente zagueiro. Né, se você olhar aqui bastante desarme, ele tem 12 desarmes em 6 jogos, é um zagueiro que é limpo, só uma falta cometida por jogo, e eu acho que ele é um bom zagueiro sim, vale a pena apostar no Pedro Henrique, se você não quiser ir com nenhum deles, tá? Só recomendo esses 5 nomes, acho que os demais estão abaixo, a ponto de não querer recomendar. Olha só, tá sobrando aqui, hein? A gente pode escolher quem a gente quiser no gol. Eu acho, como eu falei para vocês, que esse SG do Flamengo é o melhor para mim, então eu vou escalar o Hugo Souza, porque eu acredito que o time com mais chance de SG para mim é o Flamengo, tá? Na minha opinião. Então eu acho que lógico que tem outros nomes excelentes, por exemplo, o Everton, um goleiro que talvez figure no meu time, caso o Mateuzinho jogue mesmo, penso aqui em tirar o Marcos Rocha, colocar o Everton, e os outros times que eu recomendo é o SG, o Bento, eu acho um bom nome para essa rodada também, e lógico, o João Paulo, goleiro do Santos, esse aí também já fez muita alegria aos cartoleiros, né? Só vou recomendar esses 4 aqui. Técnico também, só vou recomendar 4 dos times que para mim tem chance de SG, porque o SG ajuda muito na pontuação no final das contas. Então, técnico essa rodada, para mim, eu vou começar recomendando o Fabian Bustos do Santos, pelo potencial do confronto do Santos. Depois, outra recomendação também é o próprio Filipão. Filipão agora com esse confronto em casa aí também tem chance de pontuar bem, mas os 2 melhores para mim são Abel Ferreira e Paulo Souza. O Paulo Souza para mim, eu já falei para vocês que o Flamengo é um time muito produtor de scouts, a média do Paulo Souza é quase 5 pontos, galera, e teve jogo aí contra o Botafogo que o Flamengo
perdeu de 1-0, ou seja, não fez gol, perdeu SG e ele fez quase 5 pontos. O Flamengo é um time que tem um volume de jogo acima, acaba produzindo muitos scouts, tá? Time fechado, 133,64, dá até para, se quiser aí, ó, trocar o Marcos Rocha no Mateuzinho, colocar o Everton aqui no gol, dependendo da escalação do Flamengo que a gente vai ter antes de fechar o mercado, né? Mas aqui tá tudo certo. Hack do goleiro no Hugo Souza, galera, eu recomendo fazer com o Rafael, porque não tem nenhuma chance do confronto, dos jogadores do confronto do Atlético Bragantino jogarem, porque esse jogo já valeu pro Cartola, não valeu pro Cartola, já aconteceu, então não temos esse problema. E o Rafael, ele tá com 5 cartoletas, né, o goleiro desse jogo que tá imediatamente acima do que o Hugo vale, então escalem o Rafael aqui, no banco de reservas o Hugo, para caso o Hugo negative, a gente fica aí sem nenhum prejuízo. Eu já falei várias vezes para vocês, eu não sou a favor dessa prática, mas os adversários estão usando, então a gente não pode ficar atrás num jogo de pontos, a gente não pode adotar estratégias que prejudicam a gente só porque acha que é modinha, que é medo, não tem lugar para isso. Eu sou contra, mas é um jogo de pontos, tá bom, galera? Assim a gente fecha com 135,20 cartoletas no nosso time, podendo ter alterações que serão publicadas nas redes sociais. Fiquem ligados, vamos imitar junto nessa rodada, valeu!